Glória a Deus. Vamos ouvir louvores, pois os louvores irá falar muito comigo e com você. Se você sentir vontade de chorar, põe esta dor para fora, diz o Senhor. A dor é para ser chorada. A dor é para ser vivida. Não guarde essa dor. Se o louvor ativar essa dor, põe essa dor para fora. Porque as lágrimas falam. As lágrimas, elas falam. As lágrimas falavam para Ana. Maria estava chorando, vendo Jesus sofrer. Marta e Maria estavam chorando, porque Lázaro estava morto. E a dor, ela é real. José, ele chora, ele põe o grito para fora, quando os seus irmãos estão diante da sua visão. Porque as dores, elas são reais. Aleluia, glória a Deus. Bem sei que estás presente aqui. Diga ao Senhor, fala, Senhor, fala. Pois posso te sentir. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala que teu servo ouviu. Deus está aqui para consolar você. Porque você não vai ficar com a última imagem. Qual é a última imagem? É Lázaro dentro de um caixão. É Lázaro entrando no túmulo. É você recebendo o papel de morte. Que dá o laudo, morreu. A certidão de óbito. Não é com isto, porque o reino que você serve, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O reino que você está, Deus diz: para mim nada é impossível. Nada é impossível. Me enche de amor. Oh, Deus, fala comigo. Com Tua voz eu ligo. Não vai ficar do jeito que está, diz o Senhor. Não vai ficar do jeito que está, diz o Senhor. Não vai ficar do jeito que está, diz o Senhor. O teu amor por Jesus Cristo, a tua fé em Jesus Cristo, a tua esperança em Jesus Cristo não vai ficar. Aleluia! Porque Maria viu o seu filho ressuscitado, Jesus Cristo. Maria viu. Maria não ficou com a última imagem. A imagem de Jesus na cruz, a imagem de Jesus sofrendo, a imagem da injustiça, a imagem do sangue, a imagem das feridas. Porém, Maria viu o seu filho ressuscitado. Maria viu o poder de Deus. Maria viu o que Deus pode fazer. Então chorar faz parte do nosso processo. O mundo vai se alegrar, mas é por um momento. Por quê? Porque eu vou ressuscitar de Jesus. Ou seja, a situação não vai ficar do jeito que aqueles querem e têm se alegrado. Tem se alegrado com a dor, se alegrado com a vergonha. Aleluia. Porque Deus vai transformar a tua tristeza em alegria. Você vai ver o milagre de Deus. Você vai ver o poder de Deus. Você vai ver o veredito de Deus sobre a situação. Então as trevas parecem estar ganhando. Porque pensam como os homens pensam. Pensam como os homens pensam. Porém Deus chega. Porque Deus não é indiferente à injustiça. Fala, Senhor. Lázaro vai ressuscitar, diz o Senhor. Lázaro sai para fora. Lázaro sai para fora.
Pai, eu oro em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus, pela vida da qual eles amam, pela vida da qual eles amas, mas que estão dentro do túmulo, que estão no mundo de escuridão, que estão no mundo de escuridão, enterrados e mortos. Porém, nós servimos a um reino, que é um reino que ressuscita e que dá vida. Ressuscita e dá vida. E eu oro no nome de Jesus. E eu oro no nome de Jesus, para que Jesus ressuscite estes mortos e dê vida. No nome de Jesus, eu oro e eu clamo. Aleluia! Deus vai tirar do mundo dos mortos. Deus vai tirar o seu poder e a soberania. Vai tirar quem você ama dos mundos dos mortos. Embora você esteja chorando a dor deste e desta que está no mundo dos mortos. Embora você esteja triste, porque a visão é real, a dor é real, a circunstância é real, afere a morte, afere o fim. Porém, você serve a um reino que ele não é indiferente ao que você está passando, sentindo e sofrendo com as obras das trevas, me diz o Espírito Santo, porque Deus vai agir em teu favor. Deus vai agir em teu favor. E esta passagem está lá em João 11. Nós vamos ouvir outros louvores que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim e para você. Em João 11 fala essa história. E o Espírito Santo, ele me trouxe uma palavra agora que eu vou ler com você. Lá em João 11. Aleluia! Glória a Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus. Reaviva a fé deles. Aleluia! Deus me traz aqui com as suas palavras. A dor e o sofrimento é neste mundo. Porém, ainda neste mundo, tu verás o poder de Deus. Tu verás o operar de Deus. Pessoas deste ambiente, pessoas nessa família, pessoas que estão rindo da tua dor, pessoas que estão felizes com a tua dor e o teu sofrimento, pessoas que acreditam é o fim, verão que você serve um Deus, que é Ele que coloca o ponto final. Não é os homens, não é o que os homens querem, não é o que os homens planejam, não é o que os homens decidem, não é as legalidades que o próprio homem dá, mas é Deus, é Deus, é Deus que tira essa mente do mundo das trevas, é Deus que destrói essa fortaleza que as trevas criou nesta mente, e esta mente está sepultada. Porém, Jesus traz a vida. Porém, Jesus traz a verdade. Porém, Jesus traz a vida. Ressuscita esse ventre, ressuscita essa mente para a glória de Deus, para a glória de Deus. E essa mente vai gerar, porque a vida entra hoje em nome de Jesus, porque a vida entra hoje em nome de Jesus. E esse ventre vai passar a ser fonte. E esse ventre vai passar a ser fonte. E vai transbordar. E vai transbordar para a vida eterna, diz o Senhor. Jesus, ele diz assim. Oh, aleluia! João 11, 42. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui. Para que creiam que tu me enviaste, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Morto, venha para fora. Morto, venha para fora. O mundo das trevas não vai segurar quem você ama, diz o Senhor. Porque o Salvador das almas, o Salvador das almas se põe dentro da circunstância e diz: solta agora, liberta agora, manda pra fora agora, porque eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Filho de Deus, no nome de Jesus Cristo. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Jesus fala: Lázaro, sai para fora e dar a Lázaro a vida. O mundo das trevas não pode parar a palavra que Jesus liberou sobre a vida daquele que você ama. Porque você ama Jesus, você serve a Jesus, Jesus ama você e ele entra na situação por amor a você. Então, no nome de Jesus, Lázaro voltará à vida, diz o Senhor. Eu não sei a circunstância que levou aquele que você ama, que levou aquela que você ama, que levou o filho que você ama para a sepultura. Porém, Jesus chega hoje e põe para fora, diz o Senhor, não é Lilian. Essa palavra é quentinha do céu. Então, o próximo louvor que o Senhor colocou no meu interior, e nós iremos entrar na palavra, mas Jesus já está falando através das suas palavras. Traga à memória que a dor e o sofrimento é neste mundo. O sofrimento é neste mundo. Vamos lembrar? Vamos lembrar? Aleluia! Vai valer a pena. Vamos suportar os sofrimentos. Imagine um lugar. Porque Ele quer que eu e você perca isso aqui, ó. Não é os bens, não. O que Ele quer é a tua alma. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu para onde eu e você vai, diz o Senhor. Imagine você voando com os anjos. Aleluia, glória a Deus. Fala, Senhor. Lembra, fecha os seus olhos. É para trazer para nossa memória, vai valer a pena, muito a pena. Somos incitados a desistir, porém vamos chegar. Protege-nos do maligno, Pai. Se eu pudesse estar lá, não queria voltar. Só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai. Só cantando assim, Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei. Imagine você num corpo transformado. Imagine você Falando com Abraão, Isaac e Jacó. estaremos juntos lá. Estaremos juntos lá. Não esqueça disso. A sua consciência pode estar dominada. Quero um emprego melhor. Quero sobre algo que você quer terreno. Porque Ele quer tirar nossa consciência do céu. Cantando no coral, um hino sem igual, um hino triunfal. Eu queria estar lá. Se eu pudesse estar lá, não queria voltar. Só pra ver o meu rei, Frente a frente com o Pai. só cantando assim. Santo, Santo, imagina nós lá, hein, meu Deus. Se esse mundo é bonito, imagine o que nos espera. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, Frente a frente com o Pai. só cantando assim, Santo, Santo é Senhor. para sempre cantaria. Coloque bem alto esse louvor, traga pra sua memória. Eu queria ir pra lá. Se eu pudesse estar lá, não queria voltar. Só pra ver o meu rei, frente a frente
de Deus. Irmão, podemos ter esse corpo, né, para a morada do Espírito Santo. Mas Ele é o nosso Pai que sempre sonhou com a gente. Usou pessoas humanas, nossos pais, honramos eles para criar esse corpo. Mas fomos criados para a eternidade. Por isso a guerra, a incitação para desistirmos de Jesus. Porque lá é muito bom. Ouça, ouça, ouça. E esses louvores, eles lembram muito, né? A parte de quando eu era mais nova. O sofrimento é aqui. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. A entrada no céu da igreja remida e lavada no sangue. Aleluia! Desse louvor em específico, o Senhor pediu para colocar essa parte. Quando o grande Deus se Essa parte. apresentar, vencemos com Jesus. É aí que vai ser glória. É aí que vai ser glória. Quando o grande Deus se apresentar, Aleluia! Glória a Deus. Imagine. o veremos face a face. Aleluia, glória a Deus. Ele a cada um vai abraçar. Aleluia, aleluia. Todos os que aqui vencerão, Ele ali vai coroar e dirá: filhos para sempre, unidos vamos ficar. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. Quando a igreja Já chega lá. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. nossa entrada A nossa entrada no céu são os filhos. Aleluia! Eu e você, os filhos de Deus. Veja só. Então Deus me traz aqui para eu e você lembrar, para trazermos a nossa memória. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não desistam, meu povo. Não desistam, meu povo. Eu sei que viver uma vida mais confortável é muito boa. Também tenho esse desejo da carne e sangue, mas o que eu não quero perder é a salvação. Então entenda, toda a nossa história, todas as circunstâncias que eu e você não entendeu, que eu e você não compreendeu, que Deus não nos deu entendimento, Ele estava nos salvando, Ele estava com controle de toda a situação e o propósito maior que a nossa vida carrega não se perdeu. Porém, Deus tem nos dado estrutura, porque chega o tempo em que eu e você se levantamos pelo próprio Deus para governar, para alimentar, para ajudar, para transbordar, para sermos, por meio de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, uma fonte, um manancial que jorra para a vida eterna, diz o Senhor. Porém, enquanto estávamos vulneráveis, porém, enquanto estávamos na nossa pequenez,
não é falta de maturidade. Nós então, fomos protegidos, fomos guardados, fomos cuidados pelo próprio Deus. Embora a dor tenha sido real da sua vida, embora as circunstâncias tenham sido real, eu e você estamos vivos. Eu e você estamos vivos. Eu e você estamos vivos. Antes, na nossa inocência, na nossa pureza, Deus nos livrou do mal. Deus nos livrou do mal. Deus nos livrou do mal. Então ele põe José. Põe José agora para governar. Põe José agora para administrar. Põe José agora para ajudar. Põe José agora numa situação aonde ele abençoou a vida de muitos. E é por isso que Deus tem preservado eu e você. Porque depois que ele nos estrutura, ele mesmo nos tira da prisão, ele mesmo nos dá independência e ele mesmo nos coloca como governante, com autoridade e com seu poder, por meio de Jesus Cristo, para vencermos o mal com o bem, para vencermos o mal com o bem, diz o Senhor. E o próximo louvor que Deus colocou no meu interior é esse aqui. Até posso imaginar a emoção de Eliseu Quando viu que o Jordão se abrir, no momento que Elias Deus arrebatou na carruagem de fogo para si. Deus o tomou. Quando a pauta recebeu com a unção de Elias, E tocou no rio Jordão, que as águas se abriram, e o exército de Deus Eliseu contemplou e ordenou que o machado voltasse. e o machado flutuou. Em nome de Jesus, repreendeu a morte. Morto ressuscitou. Lembra aí, ó, morto ressuscitou. Queres poder? Queres unção? É só pedir e insistir, que hoje o mesmo Deus vai te ungir e a unção de Eliseu vai descer sobre ti. Comece a colocar sua fé em ação. Que a porção de Eliseu Vai refletir em tuas mãos. Deus se levanta nesta hora, pra mostrar que foi com Eliseu. é com você e vai usar. O rio vai se abrir, As águas vão parar. a capa vai descer com a unção de Jeová. É só pedir com fé. Que Deus vai te escutar, faça igual Eliseu. Pede com fé sem dúvida, a cura vai chegar. Deus vai autorizar, o morto vai viver. E vai glorificar o exército de Deus. Você vai contemplar. Ninguém vai te deter, porque Deus é com você. É o mesmo Deus, não vai mudar. Aleluia, o morto vai glorificar, diz o Senhor. Aleluia, é o poder de Deus, é a glória de Deus. É Jesus Cristo, o seu reino. Eu sou, disse Jesus, a ressurreição, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. E as palavras de Jesus vai se cumprir. Tu serás uma fonte, diz o Senhor. Queres unção? É só pedir e insistir, que hoje o mesmo Deus Vai te ungir. e a unção de Eliseu vai descer sobre ti. Comece a colocar a sua fé em ação. E a porção de Eliseu Vai refletir em suas mãos. Deus se levanta, Nesta hora pra mostrar. que foi com Eliseu. Ouça Deus falando com você e comigo. O rio vai se abrir. As águas vão
capa vai descer com a unção de Jeová. É só pedir com fé. Que Deus vai te escutar. Faça igual Eliseu. Pede com fé sem dúvida. A cura vai chegar. Deus vai autorizar. O morto vai viver. Ele estava sendo treinado. Ele estava aprendendo. Mas chegou a vez dele. A vez de Deus usá-lo. Aleluia. Deus não vai mudar. Paulo treinou Timóteo. A capa vai descer. Aleluia. Deus levantou Amós. Deus vai te escutar. Faz igual do Eliseu. Pede com fé sem dúvida. A cura vai chegar. Deus vai autorizar. Ele é o mesmo Deus. E vai glorificar. É Ele que opera. É Ele quem quer. É Ele quem diz. É Ele quem ensina. E é Ele que faz comer o rolo. Como Ele falou. Aleluia para Ezequiel. Ele deu as suas palavras para Ezequiel comer. E na boca de Ezequiel como mel, era doce. E olha que as palavras eram difíceis, era de ai. Não vai mudar. Aleluia, glória a Deus. Com as palavras que Ele tem trazido para nós. E o Espírito Santo me trouxe agora esta palavra. Ele não tinha falado antes. Aonde Deus, Ele dá a Ezequiel ali o rolo para Ezequiel comer. Deixa eu procurar aqui pra gente. Glória a Deus, aleluia. A capa vai descer. A unção de Deus, a unção capacitadora para a obra que Deus quer que você realize, porque não é uma obra de carne e sangue, mas é uma obra do poder de Deus e do seu Espírito Santo, gerando, consolando, guiando, lembrando as palavras de Jesus. Lá em Ezequiel 3, 1 ao 3, filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Filho do homem, encha seu estômago com ele. Disse a voz, quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca, disse Ezequiel. Glória a Deus, porque as palavras de Deus, ela é vida. E o que Jesus falou vai se cumprir. Porque Jesus disse em João 4, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. A água que sacia a carne e sangue. A água que sacia o físico. Porém ele fala, mas quem beber da água que eu lhe der, é Jesus que dá água. É Jesus que dá água. Nunca mais terá sede. Então você nunca mais terá sede. Deus cumprirá as suas palavras. Deus cumprirá as suas palavras, porque Ele é fiel. Então a água que Jesus dá nunca mais terá sede. Diz as palavras de Deus. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, diz o Senhor. Veja que palavra. É Deus cumprindo as suas palavras. Se você tem bebido da água vida, isso irá se cumprir. Por quê? Porque Deus é fiel às suas palavras. A água que Jesus dá, essa água se torna em mim e em você fonte. O último louvor que o Senhor me deu para trazermos é este aqui. Não, faltam dois. Deus, Ele vai surpreender você. Deus é surpresa na nossa vida. Maria e Marta estavam chorando. Maria estava chorando. Os discípulos estavam chorando. E é algo que o Espírito Santo falou para mim, porque Jesus falou que iria ressuscitar. E eles viram o milagre de Jesus, o poder de Jesus sobre a morte. Então, eles já tinham visto milagres
de ressurreição, mas diante daquele cenário, a sua consciência foram dominada pelo cenário. Mesmo ele tendo palavras, de que Jesus ressuscitaria, que aquilo ali era uma passagem, que ali era o cumprimento de uma palavra, que aquilo ali era necessário. Eles, naquele momento, sua consciência dominada pela dor, pela imagem, por aqueles que eles amam, estarem ali sofrendo, e as palavras que Jesus tinha falado estavam no seu inconsciente, estavam guardadas em memórias, e naquele momento eles não trouxeram para sua consciência. Porém, João ele fala, João lembra das palavras, e João fala. Ele lembra das palavras que está sobre a vida de Jesus, quando Jesus ele está ali na cruz. Então ele fala que nenhum dos seus ossos foram quebrados, que estava se cumprindo na vida de Jesus uma palavra. Então, esse louvor aqui, que esse seja o desejo do nosso coração, que ele seja o nosso universo. Que seja o universo. Então, José, ele estava agora diante daqueles que os fizeram mal. E naquele momento que ele está diante dos seus irmãos, ele fala com seus irmãos ao primeiro momento asperadamente. Ele é áspero. Porque naquele momento ali, a sua dor está sendo ativada. A dor que estava guardada, a dor que o próprio José fala que Deus o fez esquecer. Sim, ele diz quando vai dar o nome aos seus filhos, ele diz assim, lá em Gênesis 41, 51. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Então José, ele está diante ali dos seus irmãos. Vou fazer algo que o Espírito Santo está pedindo agora para mim. Então vamos aqui. Aqui é José. Vou botar o olhinho aqui. Agora aqui, ó, diante de... Aqui é José, vamos fingir que ele é José. E aqui agora, diante de José, aqui, tá quem? Os seus irmãos. Então aqui agora, diante de José, está seus irmãos. Sua visão tá vendo? Visão viu esse estímulo externo, essa mensagem externa e ativou em José. Embora Deus tenha feito esquecer o sofrimento, agora aqueles que causaram o sofrimento está diante da sua visão. Então neste momento o que é que acontece? Esse circuito de dor aqui é ativado. Embora esteja inconsciente de José, por quê? Porque José agora ele é governante do Egito, ele tem família, ele tem filho, ele está em atividade, seu cérebro está em atividade, sua consciência está na sua família, nos seus afazeres, nos seus filhos. Porém a dor ela está guardada e Deus sabe. E Deus, ele é um Deus que ele é um Deus completo. Ele é um Deus completo. E Deus sabe que essa dor está guardada. Então ali, quando os irmãos de José estão diante da sua visão, essa dor, esse circuito neural de dor, essa dor que está no inconsciente, que está guardada, recalcada, que está reprimida, chegou a hora de chorar, diz o Senhor. Então ali diante dos seus irmãos, quando ele vê os seus irmãos, ele fala com seus irmãos. Veja, lá em 42, verso 7 de Gênesis.
José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. Ele lhes falou de forma cruel, de forma severa, de forma rigorosa. Por quê? Porque quando está diante da visão de José e os seus irmãos, internamente está mexendo com ele. Ele está sob uma forte pressão, porque aqueles são o que causou dor. E não foi dor pequena não, porque no verso 21, veja, no verso 21, os irmãos de José falam. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava. José implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Então os irmãos de José, eles agarram José, jogam José dentro de um poço. Então, de uma forma inesperada, uma circunstância ali acontece, uma circunstância que José não espera. Seus irmãos praticam uma maldade e eles estão dizendo aqui que eles viram a angústia e José implorava por sua vida. Então, viram a angústia, viram o pedido de socorro, porém foram indiferentes. Porém não ligaram para a dor, não ligaram para o sofrimento. E assim também, comigo e com você. Muitas dores que vivemos, de pessoas a qual éramos afeiçoadas, de pessoas a qual amamos, que causaram em nós as piores dores, as piores situações inesperadas, a dor do abandono, da rejeição, da indiferença à sua dor, da indiferença à sua angústia, da indiferença das suas necessidades, da indiferença ao pedido de socorro, porque as palavras dizem que eles jogaram José dentro de um poço vazio e sem água. Vazio e sem água, ou seja, a situação aferia a morte de José. A situação aferia a morte de José. Porém, eu e você estamos vivos, mesmo tendo passado por tantas dores, mesmo não tendo entendido a vida, mesmo não tendo compreendido a vida, mesmo tendo perdido todo o controle da nossa vida. José, ele perdeu todo o controle da sua vida. A sua vida estava nas mãos de Deus. Por isso devemos manter a confiança, manter a esperança, porque Deus está nos dando estrutura. Estrutura para governar, estrutura para ajudar, estrutura para transbordar, estrutura para ser fonte, estrutura para ser manancial, estrutura para usar o poder, a autoridade, a capacitação que Deus mesmo, o seu favor, Ele derrama sobre nós. Então Deus, Ele está cuidando de você. Deus, Ele está amando você. Mesmo que as situações pareçam o contrário. Mas pense com vida. Não existe ninguém que ame mais você do que Deus. Não existe ninguém que ame mais você do que Deus. Deus, Ele ama você e Ele está te preservando. Ele está te preservando. Ele está preservando a tua vida, a tua história, o propósito que a tua vida carrega, diz o Senhor. Então eles foram totalmente indiferentes à angústia que José, ele sentiu. Foram totalmente indiferentes ao pedido de socorro, ao pedido de ajuda. E assim também as pessoas fizeram com você. Não ouviram o teu choro, não ouviram o teu grito de socorro, foram totalmente indiferentes à dor que causaram a você, a dor inesperada que trouxeram para você. Então ali no verso 24, nisso José retirou-se e começou a chorar. Nisso José retirou-se e começou a chorar.
Lá no capítulo 43, verso 30 fala: profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Veja, lá em Gênesis 45, verso 2. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Vejam quanto choro José tinha guardado, quanta dor. E o choro é um descarregamento dessa dor. Quando você chora, você sente um alívio. Você põe a pressão que a dor causou à sua carne e sangue. Você põe para fora a dor que as situações causaram em você através das lágrimas. Veja, eles choram em alta voz. Foi tão alto que a casa de Faraó ouviu. Então Deus me traz aqui para que eu e você tenhamos essa consciência. É necessário chorar e pôr a dor para fora. E para encerrarmos, o último louvor que Deus ele traz para mim e para você. Deus diz que vai ter surpresa para toda essa situação. José não esperava. E é real. Nós não sabemos a totalidade do que a nossa vida carrega. Porém, Deus sabe. E nós vamos confiar nele. Estou te preparando. Estou te ensinando. Estou te refazendo. Estruturando, diz o Senhor. Eu não te abandonei, nem um dia sequer te deixei, e hoje sua vitória Eu vim me entregar. vai ser surpresa pra esse choro, Vai ter milagre. pra essa dor. Tem novidade, vem coisa nova. O que é teu, meu Deus já decretou. Ouça. Aí o que acontece? A consciência de Jacó totalmente dominada pelo choro, pela possível morte de José. Porém, o espírito de Jacó reviveu, porque José está vivo. Então, a sua consciência, a alegria voltou. Por quê? Porque ele viu que tudo passava de uma trama, que nada do que ele acreditou era verdade. José estava vivo e muito bem vivo e estava governando. O que Deus fala é exatamente isso para encerrarmos. Coisa nova, o que é teu, meu Deus já decretou. Novidade, vida nova, chegou o tempo que Deus vai fazer. Novidade. Embora você não saiba o que vai acontecer, não perca a esperança, porque Deus, Ele não vai te entregar o que é mal. Ele é Pai. Novidade. Vida nova, chegou o tempo que Deus vai fazer. Então, acredite, José, vai ter surpresa para toda essa história. Vai ter surpresa para todo esse choro. Vai ter surpresa para toda esta situação, diz o Senhor. Permaneça confiando, porque embora nós não tenhamos entendido a maior parte da nossa história, aquele que tem o controle, ele vai nos surpreender. Os sonhos
que Deus te entregou, Ele realizará, diz o Senhor. Os sonhos que Deus te entregou se cumprirá, diz o Senhor. Todos eles, nenhum cairá ao chão, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.